Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje abordaremos o tema Nós e o Mundo, texto extraído do livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Para comentar sobre este tema, recebemos nossa convidada, Marluce. Seja muito bem-vinda, Marluce. Olá, queridos amigos, é muito bom estarmos novamente juntos para falarmos dessa doutrina tão especial, tão consoladora e falarmos de Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, Lucas 6:38. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as seduções e viver no insolamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais a combate? Capítulo 5, item 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Marluce, em Lucas 6:38, Jesus nos ensina: dai e ser-vos-á dado. Qual a significação deste ensino do Mestre para nós nos dias atuais? É sabido que os dias atuais, eles estão muito desafiadores na nossa vida. Vivemos um mundo de correria, de muita ansiedade, de muitas intempéries, mas tudo isso faz parte do mundo em que vivemos de acordo com da sua classificação. Habitamos um mundo de expiação em provas, então encontraremos dificuldades como inveja, ciúme, maldade, desentendimentos. É claro que para vivenciarmos tudo isso, e se soubermos que tudo o que acontece na nossa vida faz parte de um planejamento divino e todas essas dificuldades que enfrentamos são necessárias para crescermos moralmente, de acordo com essa situação da classificação dos mundos, que isso cabe para nós, um aprendizado de evoluir de acordo com essas dificuldades. Se nós nos revoltarmos, não tivermos fé e começarmos a agir com revolta, com críticas, ou seja, olhando o outro, o mundo e a mim mesmo de forma imperfeita, mais imperfeição vai chegar a mim. O ensinamento de Lucas diz que nos será dado aquilo que dermos. Então a gente precisa tratar esse mundo e esse momento com calma, com paciência, com as virtudes que estaremos aprendendo diante desse enfrentamento dessas dificuldades que nos apareçam. Essa é a maneira da gente colocar nesse momento esse ensinamento de Jesus no Evangelho de Lucas. Emmanuel nos diz no texto que muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Há alguma utilidade no isolamento social? Existe uma lei específica divina, que é a lei de sociedade. Então, se nós seguíssemos as leis de Deus, e uma delas, essa lei natural é a lei de sociedade, ela é importante por quê? Porque vai ser através da convivência, do enfrentamento nessa caminhada nossa cotidiana dessas situações adversas que nós evoluiremos. Se eu me isolo numa caverna, eu não saio das minhas quatro paredes e eu não tenho um convívio social, eu não vou ser testado, eu não vou exercitar as virtudes que eu preciso adquirir. Então, o isolamento social, seja de que forma nós escolhermos para fazer isso, ou porque nós estamos com alguma dificuldade de relacionamento, somos tímidos, ou a gente está passando por algum processo depressivo, ou até mesmo por uma escolha religiosa, mesmo eu estando vivendo em humildade, fazendo preces para o mundo, eu posso estar retardando o meu processo de evolução porque eu não tenho a convivência para estabelecer a paciência, para tentar ser meigo, ser dócil,
ter palavras de estímulo, ter pensamentos positivos, atitudes positivas, de seguir o Evangelho de Jesus na sua prática cotidiana, convivendo com os meus irmãos dessa encarnação. Então, o insulamento nos atrasa esse processo evolutivo no mundo em que vivemos. Qual o papel do espírita no mundo, segundo Emmanuel, Marluce? Existe uma passagem de Jesus que diz que a gente não deve colocar a luz num lugar escondido, porque ela não vai iluminar o nosso caminho, né? Ou seja, não colocar esse conhecimento que a doutrina nos dá só para gente. A doutrina espírita nos mostra, através do seu tripé filosófico, evangélico e científico, a maneira com que a gente pode evoluir e melhorar a nossa vida e melhorar o meio em que vivemos, os ambientes onde nós estamos inseridos. Então, se eu utilizo todo esse conhecimento, não guardo para mim, e eu ajo no meu dia a dia, ou seja, as minhas ações, elas estão sendo orientadas por esse conhecimento e eu me transformo, eu como espírita, porque eu deixei a doutrina espírita entrar em mim e ela agora está balizando o meu dia a dia, os meus pensamentos, as minhas ações, o uso da oração, do evangelho no lar, a prática de uma fé perene, firme, eu vou não só me melhorar, como melhorar o ambiente em que eu vivo. Então, eu posso, nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo ainda desequilibrado, plantar as sementes da concórdia, dos bons pensamentos, olhar o outro do jeito que eu serei olhado, então, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem, fazer... exemplificar isso do Evangelho de Lucas, né, que a gente vos será dado, mas você também vai receber. Então, a gente pode melhorar o ambiente em que a gente vive e divulgar o Espiritismo, divulgar os ensinamentos de Jesus e modificar um pouquinho cada um que está ao nosso redor. Então, esse é o nosso papel como espíritas, levar luz, levar conhecimento para a melhoria desse mundo que ainda está imperfeito, mas que sem dúvida em breve, não breve talvez para o nosso tempo, vai se transformar num mundo regenerado. Marluce, por que é tão difícil nós termos esse entendimento do Evangelho, dos ensinos de Jesus nos dias de hoje? Qual é esse grande desafio que nós temos de convivência? O nosso maior desafio é o desafio para conosco mesmo. Então, é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto e dizer, eu preciso me modificar, eu preciso mudar os sentimentos ainda desequilibrados que habitam dentro de mim. E por quê? Porque é mais fácil apontar o dedo para o outro. Ele precisa se modificar. Então, ainda na nossa individualidade, aí é o egoísmo que ainda está regendo a nossa vida, que está nos conduzindo através da individualidade, do pensamento, o que é melhor para mim e não melhor para o todo, essa tendência é fazer com que se modificar, e o que Jesus ensina no seu Evangelho? Extirpar o egoísmo, fazer o que ele ensinou, que é amor, humildade, doçura, benevolência, não julgar para não ser julgado, não agredir, não criticar. Olha, são todos sentimentos ainda muito difíceis de serem adquiridos. Então, o individualismo e o materialismo que muito nos seduz são os nossos maiores entraves para seguir Jesus. Agradecemos a contribuição da nossa convidada Marluce. Envolvamo-nos de alegria com nossos irmãos que nos prestigiam colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com mais um programa Palavras Consoladoras.